Você já se sentiu sem conexão? Como um celular mesmo, que está sem sinal e já não tem muita serventia? Nessa nossa nova rotina de vida dependente da internet, que a gente acaba passando muitas horas em redes sociais ou conectado, às vezes a gente acaba se esquecendo de que teve uma época da nossa vida que a gente não precisava estar o tempo todo conectado, que a gente não precisava estar o tempo todo rolando o feed de alguma rede social e vendo o que as outras pessoas estavam fazendo, ou assistindo vídeos aleatórios curtos que não agregam em nada na nossa vida. A gente teve uma época da vida que a gente sabia aproveitar esse momento de tédio, esse momento de completa ausência de pessoas por perto, e a gente fazia bom uso desse tempo. A gente sabia parar para ler alguma coisa, a gente sabia parar para ficar contemplando a natureza, a gente sabia se desconectar de tudo, desligar e focar no momento. A gente sabia sentar em uma mesa e conversar com os amigos sem cada um estar mexendo no próprio celular e sem cada um estar isolado na própria bolha. A gente conseguia passar horas e horas conectados, mas conectados de verdade, uns com os outros. E quando a gente acaba perdendo essa conexão, não importa muito onde a gente está. A gente pode estar à beira do mar, a gente pode estar no meio da natureza, a gente pode estar em um ponto turístico extremamente famoso em qualquer canto desse mundo. Mas se a gente perdeu a nossa conexão interna, não vai interessar onde a gente está. A gente sempre vai estar entediado, a gente sempre vai estar de cara feia, a gente sempre vai estar querendo fazer alguma coisa, a gente nunca vai estar feliz no lugar que a gente está. E as redes sociais, acredito eu, que tem uma grande parcela de culpa nisso. Mas quem usa as redes sociais? Nós. Então, no final das contas, nós somos responsáveis por essa nossa nova onda de não saber mais viver de uma forma desconectada. Não saber mais aproveitar o momento e viver aquele instante da forma como ele tem que ser vivido. A gente acabou se tornando escravos dessas redes sociais e dessa conexão com a internet, e a gente tá sempre querendo assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, conversar com alguém que tá longe, mandar uma mensagem, responder uma mensagem. Quando a gente trabalha online, a gente tá sempre ali também antenado, vendo se não teve nenhuma atualização, se a gente não precisa fazer mais responder algum e-mail, fazer mais alguma outra atividade. E a gente esquece que a vida de verdade, ela tá fora desses momentos. A vida de verdade, ela acontece muitas vezes quando a gente esquece de tudo e foca 100% a vivência naquele momento. Sem nenhuma distração, sem nenhuma notificação, apenas vivendo o momento. Mas para a gente voltar a se reconectar com a nossa essência, a gente precisa fazer essa rehab, a gente precisa se desintoxicar um pouquinho e voltar a viver o tédio, sem ficar ansioso quando a gente está sem ninguém por perto ou quando a gente está sem conexão com a internet. Porque quando a gente faz esse exercício de uma conexão interior e a gente começa a se entender mais, começa a refletir mais sobre a nossa própria vida e sobre quem nós somos, a gente vê que a gente tem tanto material aqui dentro guardado, tanto vídeo que a gente pode acessar também. São memórias de momentos que a gente viveu e nunca mais vão se repetir. São histórias que só a gente estava lá. São vídeos privados, completamente privados, que só a gente tem acesso, que só os nossos olhos viram. E que a gente pode, em um momento de tédio, simplesmente acessar a qualquer lugar, sem conexão com a internet, sem nenhum dispositivo. É só fechar o olho, ou às vezes até de olho aberto, e lembrar. A gente não precisa de mais nada além disso. A gente só precisa exercitar a nossa memória, exercitar a nossa imaginação e ter esse momento de silêncio, esse momento em que não tem ninguém mais nos distraindo. Estamos ali, presentes,
nós e nós mesmos. Essa é uma conexão muito valiosa que às vezes a gente negligencia e a gente esquece de fazer. A gente esquece de viver esses momentos de solidão e aproveitar eles da forma como eles devem ser aproveitados, que é justamente para gerar essa reconexão com a nossa essência, essa reconexão com a nossa mente, onde a gente vai pensar no passado, vai projetar coisas para o futuro, vai identificar acertos e erros do presente e vai começar a trabalhar a vida do jeito que deve. A gente vai analisar nós mesmos e vai refletir sobre aquilo que a gente fez e sobre aquilo que a gente está fazendo agora. Outra conexão que às vezes a gente acaba deixando de lado por conta também desse excesso das redes sociais é a conexão olho no olho. É aquela conversa que você desliga tudo e está ali, presente com a pessoa, só conversando, só vivendo aquele momento. Aquele momento que fica puro, que são duas mentes ou mais trabalhando e vivendo em harmonia naquele instante, comentando e estando presente de fato ali, estando com os ouvidos e a mente abertos para ouvir o que a outra pessoa tem, para receber o que a outra pessoa tem. Então são conexões que às vezes nessa rotina louca que a gente tem e nessa facilidade de nunca estar sozinho, porque a gente sempre pode ter um vídeo rolando ou uma conversa com alguém que está longe, a gente acaba perdendo. E a gente precisa resgatar isso. Essa conexão interna vai fazer com que a gente se sinta bem em vários lugares. Vai fazer com que essa sensação do tédio não seja mais um medo e volte a ser familiar, volte a ser agradável. Porque é justamente na hora que a gente não tem muito o que fazer que as ideias mais criativas podem surgir, ou que os melhores insights podem aparecer, ou que as melhores reflexões sobre nós mesmos vai acontecer, porque a gente permitiu o silêncio e encontrou naquele silêncio uma resposta, encontrou naquele silêncio um momento para viver o que tem que ser vivido, sem nenhuma distração, sem nenhuma interrupção. Então, a conexão, primeiro, conosco, essa conexão que a gente vai criar entre nós e a nossa essência. Em segundo lugar, essa conexão com os outros. E em terceiro lugar, uma conexão que às vezes também nessa rotina louca a gente esquece de fazer, é a conexão com algo a mais, com algo que está além do nosso entendimento, com algo que deixa tudo isso em ordem, que faz as plantas crescerem, as árvores florescerem, o céu continuar lá em cima e o solo continuar aqui embaixo. O passado ficar no passado e o presente ficar no presente. Faz com que as coisas continuem em ordem. Existe alguma inteligência maior que mantém tudo isso daqui rolando, mantém tudo isso funcionando e faz com que a vida continue por tempo indeterminado, mas faz com que a vida continue. A minha vai passar, a sua vai passar, mas a vida em si, a ideia da vida vai continuar. Outras pessoas vão vir, outras árvores vão nascer, outros gramados vão surgir, mas nós vamos passar, isso é fato. Mas a vida vai continuar, a vida vai continuar. E isso é algo que essa inteligência superior, esse criador, essa força maior do que nós, vai manter rolando. E quando a gente começa a buscar essa conexão real, de uma forma solitária, de uma forma que a gente vai buscar essa concepção de Deus, esse entendimento de Deus, da forma como faz mais sentido para nós, da forma como a gente consegue enxergar a presença desse Criador, aí todas as outras conexões também vão se alinhar mais facilmente, porque a gente vai entender que a gente não é nada sozinho, e também a gente vai entender que tem coisas que estão bem além das explicações. A gente tem teoria para tudo, mas algumas dúvidas, principalmente as mais existenciais, acabam sempre recaindo numa questão de fé. E aqui eu coloco fé, Deus e todas essas questões relacionadas à espiritualidade, não da forma
tradicional, não da forma eclesiástica, mas sim essa conexão, essa busca, esse entendimento por essa fonte criadora que faz com que a vida continue e faz com que a gente esteja aqui, esteja bem e esteja buscando melhorar. Essa energia a mais que faz com que as coisas criativas aconteçam também. E nessa busca dessa conexão com o invisível, com o eterno, com a origem, a gente aprende muito sobre nós mesmos. E a gente para de enxergar o outro como um inimigo, como alguém que tem que ser convencido, como alguém que tem que ser convertido. E a gente enxerga o outro como nós mesmos. Nós somos um grande organismo vivo e a gente precisa um dos outros para sobreviver. A gente precisa fazer o bem pelos outros também, para a gente continuar em harmonia. E quando a gente entende que o outro é uma parte de nós e nós somos uma parte do outro, as coisas ficam menos pesadas. A gente para de julgar tanto, a gente para de se comparar e a gente para de enxergar as outras pessoas como inimigas. E a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma jornada, tá todo mundo no mesmo mundo. E a gente tá aqui e a gente precisa se ajudar, porque dias ruins aparecem e a gente precisa de pessoas que nos amam e pessoas que a gente ama por perto para sobreviver nesses dias ruins. E a gente precisa buscar também coisas que vão fazer com que a gente enxergue o mundo de uma forma menos cética, menos cínica. E quando a gente vê que existe beleza por todo canto e existe essa força maior que nos ajuda e nos coloca ideias e propósitos e faz com que a gente se conecte com algo que vai além da nossa existência, as coisas se tornam um pouco mais leves. E essa conexão, são essas 3 conexões que a gente precisa buscar de novo. A conexão com a nossa essência, a conexão real com os outros e a conexão com esse Criador. Então, fica de tarefa de casa para que você se desconecte-se para se reconectar. Deixe de lado as redes sociais, os dispositivos, aproveite o tédio e reflita. Enxergue os detalhes, enxergue as nuances do mundo, da existência, da vida e faça esse mergulho interno. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!